Saudações, meu irmão, minha irmã, você que continua desse lado nos acompanhando. Hoje, então, nós vamos celebrar mais uma conquista. João, Marcos, Lucas, agora Atos dos Apóstolos está sendo concluído. E que Deus te abençoe por fazer parte desta jornada. Continue a partilhar desta palavra e que Deus continue falando aos nossos corações. Hoje nós estamos encerrando o livro de Atos e, como tal, estamos no capítulo de número 27. Capítulo de número 27, nós estamos a ver Paulo na ilha de Malta. Ou seja, depois de todo aquele rodeio como que perdidos no meio do mar, agora eles foram dar então a ilha de Malta, quando chegaram com todos em vida. A Bíblia está a dizer que aquele povo foi tão bondoso e hospitaleiro com eles que os recebeu e os alimentou. De cara, isso já nos transmite uma mensagem. Aponte ali, mensagem número 1. Em todo lugar, Deus tem uma providência para cada situação. Ou seja, quando andamos debaixo da providência de Deus, quando andamos debaixo da vontade de Deus, não importa o lugar em que estaremos passando ou até mesmo estaremos coabitando, Deus sempre terá uma providência para cada situação. Ele é Deus em cima no céu, é o Deus embaixo na terra. Porque pela forma como aqueles homens chegaram, aquilo era uma ilha repleta de pessoas e poderiam fazer deles presos, apesar de que eram muitos. Estamos a falar de mais de 227 pessoas, tudo bem, mas com certeza a ilha era muito maior que isso. Mas não, eles foram recebidos com bondade e com muita gentileza. Por quê? Porque eles eram homens bons? Não. Porque a graça do Senhor estava sobre Paulo, sobre Lucas, que o acompanhava, e sobre outros discípulos, e por causa disso aqueles outros então poderiam ser também beneficiados, para dizer que mais uma vez o Senhor cumpre aquela conversa que teve com Abraão: se tiver 5, se tiver 10, por causa daqueles eu não vou destruir. Esses poderiam perecer lá atrás, mas não pereceram por causa da bondade de Deus manifesta na vida dos seus servos. Então fique você sabendo, ó minha irmã, fique você a saber, ó meu irmão, que existem muitas pessoas à tua volta que elas não sabem. Umas até sabem, querem fingir que não sabem, mas elas estão vivas graças à tua fé. Elas estão protegidas graças à tua fé. Ora, se Paulo não estivesse ali, eles já teriam naufragado e morrido todos. Mas porque Paulo ali estava, a glória e a graça de Deus também estavam. Há muitas coisas na tua família que continuam em pé. Há muitas coisas no teu trabalho e na tua comunidade que continuam em pé. Não pense que as pessoas estão andando bem. Não por isso, mas muitas vezes é por causa da graça de Deus que repousa sobre ti, e Ele atende a tua oração e guarda as pessoas à tua volta. Quando vamos para o versículo 3, do 3 ao 6, nós estamos a ver que Paulo, na intenção de fazer o bem, lançando os paus para fomentar o fogo, então ali para se aquecerem naquela ilha, uma serpente morde a mão de Paulo. E quando a serpente morde a mão de Paulo, as pessoas logo olharam: pronto, este homem deve ser um assassino malfeitor, e agora que chegou aqui na ilha, Deus está a fazer justiça. Faça bem a conexão, meu irmão. Deus está a fazer justiça, ou seja, essa serpente aí é de Deus. Se quisermos ir mais longe, essa serpente aí é um Deus naquela ilha. E acontece que Paulo sacode a serpente e joga a serpente no fogo. A Bíblia está a dizer que eles ficaram à espera e não estava a acontecer nada. Eles ficaram ali à espera e nada sucedia com Paulo. Ou seja, se estamos na visão, não nos sucederá mal algum. Este prometeu em Lucas 10:19. Ou seja, vão esperar até fartar, até se renderem ao poder de Deus. Ou seja, eu estou a usar, para você perceber essas lições em sequência, o poder de Deus põe fim ao império da serpente. Ou seja, Paulo foi para aquele lugar, não foi para passear somente,
como alguns querem entender, ou para repousar e buscar mantimento. Não. Paulo foi ali sem saber para pôr fim ao império da serpente. Olha que quando a serpente mordeu Paulo, Paulo não sacudiu a serpente na areia. Paulo sacudiu a serpente no fogo. E há uma mulher, há um homem que está a me entender e já começou a glorificar ao Senhor. Que este seja o ano em que o Senhor te dê a graça para sacudir no fogo toda a serpente que está na tua vida. Eu não sei se é a serpente da infertilidade, não sei se é a serpente da esterilidade, não sei se é a serpente do desemprego, não sei se é a serpente da enfermidade, não sei se é a serpente do adultério, não sei se é a serpente dos maus sonhos. Independente de qual serpente está te picando, levante-se, meu irmão, com a fé no Senhor Jesus Cristo e sacuda essa serpente no fogo. Sacudir no fogo quer dizer mandar para baixo. Sacudir no fogo quer dizer mandar o poder de Deus. Sacudir no fogo quer dizer entregar tudo no comando de Deus e exercer a autoridade que nos foi dada pela cruz. Eu profetizo que em o nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer serpente que esteja se levantando na tua vida, qualquer serpente que esteja se levantando na tua família, vai cair por terra em nome de Jesus. Talvez você esteja numa nova comunidade, num novo bairro. Talvez você mudou agora de trabalho e está a lidar com pessoas que parecem mais serpentes do que pessoas. E quem está à tua volta está a dizer: esses vão lhe engolir, esses vão lhe picar, lhe morder até inchar e morrer. Só que vão esperar até se fartar, porque você não foi ali para perder. Deus te colocou aí para vencer. Você não está naquele lugar como cauda, você está ali como cabeça. Então você vai sacudir essa serpente no fogo, porque você não veio em carro e cavalo, você veio em o nome do Senhor Jesus Cristo. É na ilha de Malta, é nesse teu trabalho que está a te complicar, é nesse casamento que estão a pensar que vai acabar, vai dar divórcio, é neste bairro que estão a pensar que os bruxos desta comunidade vão acabar contigo, é esta faculdade da qual você quer desistir porque os conteúdos estão pesados e os professores não respeitam. É nesta casa que você só sonha mal e dizem que todo mundo que passa aí morre alguém, mas até agora do teu lado não morre ninguém. É a providência de Deus. Você vai triunfar. Essa serpente será lançada no fogo. Quer dizer que não era a primeira vez que essa serpente mordia. A serpente já mordia constantemente e quem era mordido pela serpente morria. Só que essa serpente mordeu a pessoa errada. Pois Egito também tem serpente, mas a serpente de Moisés engole a serpente do Egito. Ou seja, nosso Deus é poderoso. Satanás parece que também tem poder, mas diante do poder do nosso Deus ele recua, porque até o poder que ele tem, quem lhe deu foi o nosso Deus. Então não tema adversidade alguma, não tema a serpente que está a se levantar contra ti. Há muita gente, claro, que você está a olhar e dá vontade de sumir com elas. Não te preocupes, tua luta não é contra a carne e o sangue, tua luta é contra esse espírito de serpente. Sacuda agora no fogo em nome do Pai, sacuda agora no fogo em nome do Filho, sacuda agora no fogo em o nome do Espírito Santo. Você vai vencer. Querem pensar que vais morrer, mas vão aceitar que vais viver e viver para a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vê o que está acontecendo. Paulo entrou na casa de um homem bom que eles recebeu. Tinha pessoas doentes em casa. Na ilha toda tinha pessoas doentes que com certeza alguns terão morrido por causa da picada da serpente e outros continuavam enfermos porque não havia cura ali, e ainda assim se calhar ofereciam sacrifícios para essa serpente, porque quando Paulo põe fim ao império da serpente, eles estão a considerar Paulo um Deus, mas Paulo descartou isso, não existe. Eu sou servo do Deus vivo. Paulo curou em todos os enfermos daquela ilha, Paulo abençoou todos os enfermos daquela ilha. E agora o que você acha que aconteceu naquela ilha?
ilha. Antes de Paulo chegar, era o império da serpente. Depois de Paulo sair, era o império de Deus. Deus disse na sua palavra: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu sei que você pode estar numa situação difícil, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na faculdade, na tua comunidade, nos relacionamentos interpessoais, no teu sono, na tua vida cotidiana. Eu sei que você pode estar enfrentando uma ilha de Malta, dominada pela serpente, dominada pelo pecado e pela maldade. Mas pelo amor de Deus, não se curve. Sacude essa serpente no fogo e deixa agora o império de Deus reinar através da pregação da palavra e da manifestação do poder do nosso Deus. Nosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que está a nos ensinar. Mas antes de nos ensinar isso, o versículo 10 está a cumprir o que Deus vai mesmo falar através de Paulo lá na frente, que ele suprirá todas as nossas necessidades. Quando saíram daquela ilha, Paulo e Lucas e os seus companheiros levaram tudo que precisavam para a missão. Tudo que eles tinham de necessidade foram saciados ali. Meu irmão, confia que se estás na vontade de Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. Se estás na vontade de Deus, Ele vai estabelecer a sua vontade. Se estás no controle de Deus, no centro da vontade de Deus, Ele vai saber te conduzir. Apenas confie. O teu trabalho não é vão. Como assim? Versículo 15. Paulo está a chegar nas cidades circunvizinhas de Roma, e os irmãos já estão a se reunir, já estão a lhe receber, e ele está a ficar encorajado, porque ele esperava, não, evangelho em Roma, Jerusalém é uma coisa, Roma, evangelho, pois, porque o nosso trabalho não é vão. Ou seja, você pode pregar para 50 pessoas, acredite, essas 50, cada uma delas pode ganhar mais uma. Deixa eu melhorar isso, cada uma delas pode ganhar mais 5, então o reino cresce. Não importa quantas pessoas você vai poder alcançar, importa quantas você realmente alcança. Essas levarão um testemunho vivo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso esses irmãos estão a dizer para Paulo, controla aí meu irmão, minha irmã, versículo 21 e 22, estão a dizer que nós ouvimos muita coisa a teu respeito, mas dos irmãos em Jerusalém não recebemos nenhuma notificação a dizerem que tu andas mal. Pelo contrário, o testemunho que chegou aqui foi bom. Ou seja, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Enquanto fazemos a vontade de Deus, Ele supra as nossas necessidades. Não te preocupes em ter uma boa imagem diante dos homens. Preocupa-te em ter uma boa imagem diante de Deus, que isso vai se converter na bondade que vais manifestar nos homens através dos frutos do Espírito Santo de Deus. E nós estamos a ver que esses irmãos combinaram com Paulo: vamos nos encontrar num determinado lugar para você nos falar, nos esclarecer o que está acontecendo contigo. Paulo então conta tudo a respeito de Jesus Cristo, da salvação e da ressurreição. Mais uma vez a verdade se mostra como motivo de contradição. Houve divisão, uns creram em Paulo, mas outros não creram. Principalmente por quê? Porque Paulo falou de Isaías. Paulo disse que a vosso respeito, Isaías já disse: vocês vão ouvir, mas não vão poder crer. Com olhos vão ver, mas não vão acreditar, porque vocês não vão querer que eu vos cure. Mas não foi só isso. O que mais irritou foi Paulo declarar o que o próprio Isaías disse, que essa palavra será levada para os gentios e eles vão crer. Eles ficaram nervosos. Por quê? Porque eles pensavam que a salvação era a propriedade deles. E aqui aprendemos a outra lição. A salvação não é privilégio de alguns. A salvação é um presente para todos. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e a sua casa. E nós encerramos com 31 e o 32, a Bíblia está a dizer que este homem que era prisioneiro pediu para viver na sua própria casa, e na sua própria casa, com um guarda a controlar, ele recebia quantas pessoas ele
quisesse. Então a lição final aqui é esta: livre para servir. Você já viu um prisioneiro como Paulo, que pode ficar em casa e receber quem quer, porque eles não estão a impedir Paulo de fazer nada, pelo contrário. Paulo, quando encontrou com aqueles irmãos lá atrás, Deus já abriu a visão dele. Não é sobre onde você vai chegar, Paulo, é sobre onde eu farei a minha palavra chegar através de você. Logo, cada pessoa que te visitar, prega a minha palavra, testemunha a minha palavra, e elas vão levar, e isso vai se expandir para todo sempre. Meu irmão, creia no Senhor, que apesar das limitações sociais que se impõem nos dias atuais, ainda viveremos para ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Encerramos aqui o estudo do livro de Atos, não um estudo profundo, mas um estudo básico, que nós acreditamos que vai nos ajudar a termos pelo menos um bocadinho desse pedaço do bolo grande chamado Evangelho. Amanhã nós continuamos, mas amanhã é dia de oração. Manda para mim o teu sujeito de oração pelo WhatsApp. Você que está a ver a partir do Facebook, deixa aí nos comentários o teu pedido de oração, que amanhã nós vamos orar ao Senhor e entregar todas essas causas. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.